Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de vetores e geometria no espaço, né? Que nós ainda não chegamos a definir vetores, vamos estar fazendo isso no próximo vídeo, né? Esse na verdade, é um curso que tanto serve para ajudar vocês num curso de geometria analítica, como também no cálculo, né? Alguns autores já trabalham cálculo com geometria analítica, que faz muito sentido. Então, nessa videoaula, nós vamos estar dando continuidade ao que nós vimos no vídeo anterior, e falar de mais algumas características introdutórias, né, sobre o plano bidimensional e o plano tridimensional. Tá, ok? Que comumente estamos chamando também de R2, R3. Vamos estar explicando um pouquinho dessas notações agora, para que no próximo vídeo, né, a gente de fato inicie, né, o conteúdo sobre vetores. Então, pessoal, dando continuidade aqui no nosso estudo, os eixos coordenados x e y, né, eles dividem o plano em 4 regiões, né? E essas regiões nós vamos chamá-las de quadrantes. Então, quando a gente tem um ponto que tem a coordenada, o eixo da abscissa positiva e a ordenada também positiva, por exemplo, ponto de coordenada 2 e 3, aqui, esse pontinho aqui de coordenadas 2 e 3, que eu vou chamar de ponto A, esse ponto, então, como ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada positiva, é um ponto que está no primeiro quadrante, ok? Se a gente pegar agora um ponto B, que tem uma abscissa negativa, digamos, menos 2, e uma ordenada positiva, digamos, 4, né? Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser um ponto que está no segundo quadrante. Então, a região do segundo quadrante é formada por todos os pontos do plano, né, que tem uma abscissa negativa e uma ordenada positiva, né, um x negativo e um y positivo. Se eu pegar agora, digamos, um ponto C, que tem coordenadas, as duas coordenadas negativas, então, digamos, menos 4 e menos 5, aqui o ponto C, ó, ele tem um x negativo e tem um y negativo, então esse ponto se encontra no terceiro quadrante. E se eu pegar agora no plano, né, um ponto que tem uma abscissa positiva, digamos 5, e uma ordenada negativa, digamos menos 2, esse ponto aqui que eu estou chamando de ponto D, ó, tem um x positivo e um y negativo, ele está no quarto quadrante. Então a região do plano, o plano fica dividido, melhor dizendo, em 4 regiões que nós vamos denominar de quadrantes. E quando uma dessas ordenadas é nula, é igual a zero, né, então o ponto não pertence a nenhum dos quadrantes, ele pertence a um dos eixos coordenados. Por exemplo, se eu pegar aqui, digamos, um ponto E, que vai ter o x igual a 0 e o y igual a 4. Então, esse ponto aqui, ó, ele está exatamente sobre o eixo das ordenadas, porque o x dele é 0. Todo eixo, todo ponto que está sobre o eixo das ordenadas tem a abscissa igual a 0. E, similarmente, se eu pegar agora, digamos, um ponto que tem coordenada x igual a 3 e y igual a 0, né, esse ponto está sobre o eixo das abscissas. Então, todo ponto que está sobre o eixo das abscissas, ele tem uma ordenada nula, uma ordenada igual a 0. Outra coisa, pessoal, é que o plano agora bidimensional, né, ele é formado, então, por um conjunto de pares ordenados com coordenadas com abscissa real e ordenada real. A gente vai dizer, então, que esse plano é uma representação do tipo um produto cartesiano dos reais pelo conjunto dos números reais. Então, é um R vezes R, né? Um produto cartesiano R por R. Isso em termos de notação de conjunto, isso é o quê? Isso é o conjunto formado por todos os pares x e y, né? Tal que o x é um número real e o y é um número real. E isso, então, forma todo esse plano, que nós vamos chamar agora também isso aqui simplesmente de R2. Então, quando nós falamos R2, nós estamos falando de quê? De todo o plano bidimensional, né? Obviamente, orientado por esses eixos, né, que vão definir a posição de cada um desses pontos aqui no plano. Então, nós vamos agora nos referir ao plano bidimensional simplesmente por essa terminologia R2. Então, é importante observar que quando nós estamos no R2, a representação de uma equação que envolve x e y, nós vamos chamar de uma curva no R2, ok? Então, vocês possivelmente já devem estar bastante habituados com algumas curvas no R2, né? Quando você tem uma curva do tipo y igual a ax mais b, né? Você tem aqui a representação com a e o b pertencente aos reais e o a diferente de zero, você tem aqui uma representação de uma reta, né, nesse plano. Então, isso é uma curva nesse plano, tá, ok? É importante observar que algumas equações vão ter representações no R2 diferente
do espaço tridimensional que nós vamos estar mostrando daqui a pouco. Então vamos fazer algumas representações no R2 para que a gente possa diferenciar isso quando a gente estiver trabalhando no R3. Por exemplo, o que seria no R2 a equação do tipo x igual a 3? O conjunto de todos os pontos do R2 em que o x é igual a 3. O que seria no R2 a equação do tipo y igual a menos 1? O que seria no R2 a equação do tipo y igual a x ao quadrado? O que seria no R2 a equação do tipo y igual a 2x mais 4? Então, nós vamos representar essas curvas usando aqui o GeoGebra e depois vamos tentar fazer essa representação ou representações similares dessas equações, melhor dizendo, né, no R3 para vocês observarem que há diferença, né, do ponto de vista inclusive do formato das figuras, inclusive das nomenclaturas. Vamos estar mostrando isso para vocês a partir de agora. Então vamos desenhar aqui agora a equação x igual a 3. Ó, a equação x igual a 3 no R2 é exatamente essa reta aqui, ó, essa reta em negrito que está aqui, passando na abscissa igual a 3. Então todos os pontos do R2 que tem o x igual a 3 estão sobre essa reta, ok? Vamos mostrar agora o nosso outro exemplo, em que o y é igual a menos 1. Então y igual a menos 1. Aqui, ó, reta y igual a menos 1, a curva y igual a menos 1 é o conjunto de todos os pontos do R2, né, tá aqui em negrito, ó, em que a coordenada y é igual a menos 1. Então, isso dá uma reta, né, paralela ao eixo x, passando no ponto y igual a menos 1. Observe que se você colocar também, se você colocar y igual a 0, você vai ter o eixo x, que seria a curva, né, ou o conjunto de todos os pontos do R2 que tem sempre o y igual a 0. Se você colocar x igual a 0, você vai ter, por sua vez, o eixo y. Seria o eixo y é o conjunto de todos os pontos do R2 que tem o x igual a 0. Se você desenhar a curva do tipo y igual a x ao quadrado, né, a nossa famosa equação do segundo grau, lá, bastante trabalhada no ensino médio, você vai ter essa curva aqui, que é uma parábola, né, um conjunto de pontos aqui denominado parábola. E se você desenhar a equação do tipo 2x mais 4, você vai ter uma reta que vai passar aqui no x igual a menos 2, no y igual a 4. Então, toda a equação envolvendo x e y no plano vai dar uma figura que nós vamos chamar de curva, vamos denominar de curva no espaço R2 ou no espaço bidimensional. Vamos verificar agora como que isso funciona ou como que essas ideias funcionam no espaço tridimensional. Então, pessoal, de modo similar, né, aqui considerando agora os três eixos coordenados ortogonais perpendiculares entre si, formando aqui o espaço tridimensional, né? Esse aqui seria o eixo x, esse aqui seria o eixo y, esse aqui seria o eixo z. Todos os pontos desse espaço, né, que estão nessa região delimitadas por esses três eixos, ou seja, que estão sendo referenciadas por esses três eixos, são, na verdade, pontos do produto cartesiano do conjunto dos números reais, pelos números reais, que nós vamos chamar simplesmente agora de R3, tá certo? O que é esse produto cartesiano? Isso é um conjunto de pontos, agora é um conjunto de pontos do tipo x, y, pontos x, y, z, né? Tal que o x, o y e o z são números reais. Então, o conjunto de todos os pontos que tem três orientações, três coordenadas, né? A partir desses eixos ortogonais, perpendiculares entre si, como essa figura, né? Nós vamos chamar esse conjunto de R3. Então, seria um conjunto onde as coordenadas são números reais. Também será chamado, né, de espaço euclidiano, né, tridimensional. Então, também é uma outra maneira de se referenciar a esse espaço. Então, é aqui nesse eixo de coordenadas, né, que nós vamos estar representando também algumas equações que agora nós não vamos chamar mais de curvas, vamos passar a chamar de superfícies, tá? Então, nós acabamos de ver anteriormente que, por exemplo, a equação x igual a 3, ela no R2, ela fornece uma reta, né, paralela ao eixo y, passando sempre no ponto de abscissa x igual a 3. Agora, como que a equação x igual a 3 fornece que figura, se eu considerar agora o espaço, né, o espaço tridimensional R3. Observe que nesse caso, eu estou falando de todos os pontos em que o x é igual a 3, mas que o y e o z estão livres. Eles podem ser positivos, pode ser negativo, pode ser qualquer número real, mas o x está fixado no 3. Então, vamos ver isso no GeoGebra para a gente conseguir visualizar algumas
superfícies, né, que embora sejam expressos pela mesma equação, né, como eu estou trabalhando agora em um outro espaço, né, a figura é outra, a situação é outra. Então agora nós vamos chamar isso aqui de superfície, tá? Que vai ser diferente da curva x igual a 3 no R2. Então nós vamos desenhar aqui agora a curva x igual a 3, né? Aqui, né, no plano ficou um pouquinho aqui, talvez você não esteja vendo direito, mas eu vou girar aqui um pouquinho, você vai perceber aqui como é que é esse plano, né? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Quando a equação x igual a 3 no espaço tridimensional não é uma reta, ela é um plano. Mas que plano? É um plano paralelo ao plano, digamos aqui, xz, né? Ou seja, um plano ortogonal à reta do eixo x, passando aqui no ponto x igual a 3. Então, observe que a mesma equação x igual a 3 aqui, ó, ela fornece uma superfície, né, que é bem diferente, obviamente, daquela curva que a gente viu no R2, que é a reta y igual a x igual a 3, tá bom? Então, no R2, x igual a 3 era essa reta, e no R3, a equação x igual a 3 já dá um plano, ok? No R2, pessoal, x igual a 0, a equação x igual a 0, ela é exatamente o eixo y, né? São todos os pontos que estão sobre o eixo y. E o que é a equação x igual a 0 no R3? No R3, a equação x igual a 0 também é um plano, similar à equação x igual a 3, só que passando aonde? Contendo, na verdade, ó, esse plano ele contém o eixo y e o eixo z. Então, a gente vai chamar esse plano aqui de plano YZ. Ou seja, a equação x igual a 0, quando eu estou trabalhando no R3, isso me fornece esse plano, que eu vou chamar esse plano aqui de plano YZ. Por que eu estou chamando de plano YZ? Porque esse plano contém os eixos coordenados Y e Z. De modo similar, no R2, a equação y igual a 0 fornecia o eixo x. Porém, quando eu faço a equação y igual a 0 no espaço tridimensional, o que eu tenho é esse plano aqui, que está em azulzinho aqui, ó, que é o plano que contém o eixo x e o eixo z passando no y igual a 0. Então, veja, a equação y igual a 0 no R3 é uma superfície, que nesse caso é um plano, né, que passa no plano que contém os eixos x, z. Então, a equação y igual a 0, eu vou dizer que ela é, na verdade, a representação do plano xz. Então, reforçando, a equação y igual a 0, quando eu estou no espaço tridimensional, ou seja, quando eu estou no R3, ela não é uma reta, ela fornece, na verdade, um plano que contém os eixos coordenados x e z. Então, esse plano eu vou chamar ele simplesmente de plano xz, ok? Quando a gente estiver se referindo em vídeos futuros, eu falar plano xz, ele é representado pela equação y igual a 0. Seriam que todos os pontos do R3, todo ponto que está nesse plano, está no espaço tridimensional R3, ele tem o x e o y, o x e o z livre, porém o y dele é sempre igual a 0. E se nós fizermos a equação agora z igual a 0, no espaço R3, o que nós vamos ter, pessoal, é o plano xy, ou seja, então é como se no espaço tridimensional, o plano cartesiano bidimensional comum que a gente trabalha, né, ele vai estar representado aqui o x e o y, né, por todos os pontos do R3, melhor dizendo, em que a coordenada z é igual a 0, ou seja, como se eu estiver falando de uma altura, como se a altura fosse 0, né? Ou seja, todos os pontos do R3 em que a altura fosse 0, ou seja, que o z é igual a 0. Então, esse planozinho aqui que está girando aqui é o conjunto dos pontos do R3 em que o z é igual a 0, é, na verdade, o plano x. Então, só para reforçar, se eu estou no R3, a equação z igual a 0, ou seja, todos os pontos do R3 em que o x está livre, o y está livre, mas o z é 0, né? Esse conjunto de pontos, na verdade, forma essa superfície aqui, que é esse plano em azul destacado, que eu estou chamando ele de plano XY. Então, o plano XY é o conjunto de todos os pontos do R3, cuja coordenada z é igual a 0. Então, pessoal, para a gente fechar agora a nossa aula, vamos
considerar exatamente esses três planos que nós falamos anteriormente. Então, esse plano aqui é o plano XY, ou seja, é a equação z igual a zero. E vamos agora fazer o outro plano, que seria o x sendo igual a zero. Então, aqui o plano em azul é o plano em que o z é igual a zero, é o plano XY, né? O plano em vermelhinho aqui é o plano x igual a zero, então é o plano YZ. E vamos fazer agora o plano em que o y é igual a zero, que seria o plano XZ. Então agora aqui o plano, né, em que o y é igual a zero, seria esse planozinho cinza aqui. Então olha só o que é que aconteceu. Quando você traça essas três equações que formam essas três superfícies, três planos, esses três planos eles são ortogonais entre si, ó, aqui o ângulo é de 90 graus, e você dividiu o espaço tridimensional em 8 regiões. Então aqui tem uma região, aqui ó, outra região, né? Aqui outra região e assim por diante, outra região. E tem também a parte de baixo, né? Então essa primeira região aqui, em que o x é positivo, o y é positivo e o z é positivo, né? Que nós estamos olhando aqui em cima, ela é chamada de primeiro octante. Então, como você dividiu a região em 8 partes, você tem 8 octantes. Aqui seria o primeiro, girando assim o segundo octante, o terceiro octante e o quarto octante. Quando você volta lá para o primeiro, essa parte aqui de baixo, né? Ó, essa parte aqui de baixo, em que na verdade você tem o x positivo, o y positivo, mas o z é negativo, isso aqui seria o quinto octante. E similarmente aqui o sexto, sétimo e oitavo octantes. Então, quer dizer, esses três planos, né? Esses três planos dividem o espaço tridimensional em 8 regiões chamadas de octantes. E basicamente, pessoal, nós vamos estar trabalhando o nosso curso no R2 e no R3. Ou seja, estudando curvas no R2 e estudando superfícies no R3, tá? E tudo que a gente vai estar fazendo nesses planos, algebricamente, poderá ser generalizado também para espaços em que a visualização gráfica não será mais possível, como a gente vai chamar de R4, R5 ou possivelmente RN. Né? Então a gente vai perder essa visualização gráfica, que ela vai ocorrer só até o R3, mas a parte algébrica vai garantir os conceitos, as definições dos teoremas para espaços com dimensão maior do que 3. Todavia, a ideia nossa é estar sempre mostrando aqui a parte geométrica utilizando o R2 e o R3. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido essas noções preliminares, né, do nosso ambiente de trabalho, que passará a ser agora as curvas e a superfície dentro desse contexto. Nós vamos estar fazendo agora nos próximos vídeos as definições de vetores, algumas propriedades de vetores, para depois entrar em funções vetoriais, funções de várias variáveis e assim por diante. Então é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.